Oi, gente! Somos estudantes do 5º período de Psicologia da Unigran Rio. Meu nome é Júlia e eu tô aqui com a Andressa, com a Giovana e com a Clarice. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso Schreber. Daniel Paul Schreber era filho de um médico alemão famoso e teve sua carreira de sucesso em direito, chegando a ocupar brevemente uma posição no sistema jurídico da época. Aos 42 anos, ele teve sua primeira crise de doença, diagnosticada inicialmente como neurastenia e hipocondria, por um psiquiatra renomado, Paul Flesching. Após alguns anos de estabilidade, sua psicose se manifestou e foi tratada com sedativos disponíveis na época. Schreber detalhou sua experiência em um livro autobiográfico, com o objetivo de contribuir para a ciência. Estive doente dos nervos 2 vezes, ambas em consequência de uma excessiva fadiga intelectual. A primeira vez, por ocasião de uma candidatura ao Reichstag Parlamento, quando eu era diretor do Tribunal de Província em Chemnitz. A segunda vez, por ocasião da inusitada sobrecarga de trabalho que enfrentei quando assumi o cargo de presidente da Corte de Apelação de Chemnitz, que me tinha sido então recentemente transmitido. Mas sua saúde mental deteriorou-se ao ponto de perder seu cargo de juiz e ser incapaz de gerenciar seus próprios bens. No entanto, ele lutou judicialmente por seus direitos e conseguiu demonstrar que não representava perigo para a sociedade. Mesmo com sua vitória legal, sua psicose progrediu e ele acabou internado em um hospital psiquiátrico, onde faleceu 7 anos depois, aos 69 anos, em estado delirante terminal. Sintomas. A primeira crise durou em torno de 1 ano. Ele sofria de graves insônias e ideias hipocondríacas. Achava que seus órgãos internos se deterioravam e que seu corpo emagrecia assustadoramente. Tinha sentimentos de abandono com relação à sua esposa e acreditava que ela desapareceria. Teve o acompanhamento de um renomado psiquiatra, Paul Flesching, que conseguiu restabelecer essa saúde mental. A segunda crise foi quando passou a ter pensamentos de que seria bom ser mulher, viver a experiência do ato da cópula. Passou com frequência a ter crises de insônia e seus antigos pensamentos hipocondríacos. E a terceira manifestação da doença foram vozes e delírios que retomaram com força a lembrança da morte de seu pai, que fez com que o levasse a ter tentativas de suicídio. Por várias vezes tentou se afogar na banheira do hospital que se encontrava internado. Diagnóstico de Freud. Freud sugeriu que a paranoia de Schreber era uma forma de defesa contra sua atração homossexual reprimida. Ele também disse que a projeção onde você vê seus próprios sentimentos em outras pessoas é comum na paranoia. Freud achava que os delírios eram uma tentativa de cura da mente doente. Ele baseou sua teoria em um modelo de neuroses que incluía ideias sobre como a mente reage a desejos reprimidos. Segundo ele, a bissexualidade era natural e quando alguém não podia expressar sua sexualidade normalmente, podia desenvolver problemas mentais. Freud achava que a paranoia era uma maneira de lidar com a homossexualidade reprimida. Alguns críticos discordaram dessa ideia, dizendo que Freud não tinha experiência suficiente com doenças mentais graves e que sua teoria sobre a paranoia era baseada principalmente em seu trabalho anterior sobre neuroses. Além disso, eles argumentaram que Freud não considerou adequadamente o papel da agressão na paranoia, especialmente em relação à infância de Schreber, marcada por seu abuso e controles severos de seu pai. Mesmo assim, a teoria de Freud abriu caminho para uma nova forma de entender e tratar doenças mentais graves. O estudo de Freud foi baseado nos estudos do livro de Schreber, e para este caso, Freud propôs uma interpretação baseada nas palavras de Schreber, nas interpretações de seus sonhos, temores e desejos, em aspectos de sua sexualidade e na formação familiar de Schreber. Este estudo tem a ver diretamente com a história de desenvolvimento social de Daniel. Freud afirmou que a revolta dele contra Deus se liga com a figura paterna e a sua homossexualidade recalcada. Sendo isso a base do delírio, o amor transformado em ódio serviu de combustível para o surgimento paranoico. Com isso, Freud afirmou que o surgimento desse delírio foi uma espécie de tentativa de cura. Em suma, Schreber queria um consolo para a morte do pai, algo que o tirasse daquela dor. Nesse caminho, a figura de Deus, na sua percepção delirante,
seria o seu próprio pai que também interferia na sua sexualidade. O caso Schreber é um exemplo de como a psicanálise pode ser utilizada para compreender os delírios e a paranoia de um indivíduo. O caso permitiu a Freud teorizar sobre o narcisismo e a psicose e inaugurou o estudo da psicose na psicanálise. Em análise ao caso de paranoia de Schreber, Freud defende sua revolucionária tese de que o delírio seria uma tentativa de cura por parte do psicótico e que sua escuta analítica permitiria definir os mecanismos psíquicos da loucura e possibilitaria o sujeito buscar saídas para seu intenso sofrimento e seu isolamento. Assim, o delírio não é a loucura propriamente dita, a qual se instala previamente quando ocorre a fragmentação do sujeito e a consequente ruptura da estrutura psíquica. O delírio é a tentativa de interpretação de fragmentação feita pelo psicótico, em que é possível a reestruturação psíquica e a eventual cura, em que não pode ser abolida completamente com medicamentos. Análise crítica sobre as possíveis limitações de Freud nos atendimentos. Da maneira como foi concebido por Freud, o método terapêutico requer algumas condições, entre elas que o analista tenha interesse pessoal pelos seus pacientes e transmita o sentimento de solidariedade para com a sua causa. É fundamental ainda que ele esteja apto a convencê-lo quanto à viabilidade do tratamento e, acima de tudo, que conquiste a sua confiança, já que a terapia, invariavelmente, resulta na revelação dos segredos de seus pacientes, seus eventos psíquicos mais íntimos e confidenciais. Muitos dos pacientes de Freud que eram submetidos ao tratamento psicanalítico abandonavam seu analista quando perdiam a confiança e respeito da direção do tratamento. Ou seja, apesar da convivência, não se estabelecerá ali uma relação de afeto entre eles, e o profissional seguia sendo visto como um estranho. No caso dos pacientes que, de maneira voluntária, concedem a plena confiança a seu psicanalista, a relação pessoal entre eles chega, quase que, inevitavelmente, a sobrepor a mera relação profissional. E por fim, agradeço a todos que se interessaram e ouviram sobre o caso de Schreber. Muito obrigada por participarem do nosso trabalho.